E aí, pessoal, estamos de volta aí, dando continuidade ao nosso assunto atos administrativos. E na aula passada a gente falou das espécies do ato administrativo e falou dos atos negociais. E dos atos negociais a gente comentou sobre a autorização, a gente comentou sobre a permissão e sobre a licença. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade falando para você do seguinte, das outras modalidades de atos negociais. Quais, professor? A aprovação, a admissão e a homologação. Então você vai puxar uma seta para o lado. A puxar uma setinha para o lado, agora a gente vai trabalhar as características de quem? Da aprovação. Então agora você vai saber que é essa aprovação, que é uma espécie de ato administrativo, e eu preciso saber o que dessa aprovação para eu não errar questão de prova de concurso. Gente, seguinte, a aprovação é uma espécie de ato administrativo negocial. E antes de continuar falando aqui das espécies, saiba o seguinte, que as bancas colocam na questão uma palavrinha que você já sabe, já conhece, já estudou, só que na hora da prova fala, pô, o professor não falou isso e agora todo meio me lasquei. Não. Quando a banca falar que a aprovação, que a licença, que a homologação, que a permissão são atos administrativos, ou seja, são atos unilateral, gente, isso é característica do ato administrativo. Eu não preciso falar na aula de agora que essas espécies são atos unilaterais. Por quê? Porque você já sabe que o ato administrativo ele é unilateral. Então, cada espécie, cada exemplo ali de espécie, eu estou colocando o quê? As suas características que diferenciam uma da outra, para você não confundir na hora da prova. Então, quando eu falar que a aprovação, por exemplo, a aprovação é um ato discricionário, você já sabe que também ela é um ato unilateral, porque ela é um ato administrativo. Então, primeiramente, tu vai colocar que a aprovação, puxa uma setinha, tu vai colocar que a aprovação, ela é discricionária. Lembra lá o bizuzinho que eu falei? Quem tem R é discricionário. A aprovação ela é discricionária, é um ato discricionário. Beleza, professor. Eu já sei o que é um ato discricionário. Eu já sei que a aprovação é discricionário. Agora, o que é essa aprovação? Gente, a aprovação é um ato administrativo que vai aprovar ou reprovar algo. Por exemplo, ela vai utilizar ali para dizer se algo está bom ou não, alguns critérios. Por exemplo, você que está vendo esse vídeo, você pode aprovar ou não. Se você aprovar, você vai utilizar alguns critérios. Por exemplo, a qualidade do vídeo está boa, o conteúdo está bom, você está aprovando. É igual o ato administrativo aqui, chamado de aprovação. Ela vai aprovar ou não algo com base em alguns critérios. Então, o que ela vai aprovar com base nesses critérios? Alguma atividade administrativa. Então, a aprovação, ela faz o quê? Um controle de uma determinada atividade administrativa. E ela vai dizer se aquilo está aprovado ou não. Então, primeiramente, tu deve saber que a aprovação é discricionária e ela faz um controle de uma determinada atividade administrativa. E tu vai puxar uma setinha para o lado e vai colocar exatamente isso. Que a aprovação, ela faz um controle de uma determinada atividade administrativa, Por exemplo, quando o presidente da República escolhe um ministro do Tribunal de Contas da União, por exemplo, saiba que precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Então veja que a aprovação, ela faz o controle ali daquela indicação ali do ministro do Tribunal de Contas da União, feita pelo presidente da República. Então ela vai utilizar quais critérios? Aí você precisa saber que essa aprovação tem alguns critérios específicos. Quais, professor? Que ela faz o controle de uma atividade administrativa utilizando quais critérios? O critério de legalidade e o critério de mérito, ou chamado de conveniência e oportunidade. Então, quando a aprovação aprova algo ou não, está fazendo com base em critérios. E tu deve saber que esses critérios são o critério de legalidade, critério
de legalidade ou mérito, ou seja, o critério aqui é o mérito do ato administrativo. Para ficar melhor, ela faz o controle da atividade administrativa, um controle de legalidade ou um controle de mérito. Então, tu vai colocar para ficar melhor e para a gente ter espaço para colocar outras características sobre a aprovação. Tu vai colocar aqui que ela faz o controle é um controle de legalidade. Tu coloca completo aí no teu caderno, o controle é de legalidade. E um controle de mérito. O que significa esse controle de mérito? Tu vai colocar no caderno aí. Controle de mérito é que na hora da aprovação eu vou verificar a conveniência ou oportunidade daquele ato administrativo. Eu verifico se aquele ato ele tem interesse público ali no meio, se é interessante para o poder público. Então isso é o controle de mérito, verificar ali a conveniência e oportunidade da prática de um ato administrativo. Então, essa aprovação, tu já sabe que ela é um ato unilateral, ela é discricionária, é um ato discricionário, faz o controle de uma atividade administrativa qualquer e o critério que ela utiliza é o de legalidade e o de mérito. Agora, um outro ponto muito importante. Gente, essa aprovação aqui, ela faz um controle prévio ou um controle posterior. Ou seja, o controle prévio é antes de eu praticar o ato. Antes de eu praticar o ato, opa, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar se está conforme a lei, ou deixa eu olhar se isso é interessante para o poder público. Ou ela faz um controle posterior, já praticou o ato, mas deixa eu ver aqui se está conforme a lei, deixa eu ver aqui se está ali interessante para o poder público. Então, a aprovação, grava bem, ela faz um controle prévio e um controle posterior. Então, essa aprovação aqui tu vai colocar que ela pode ser um controle da atividade administrativa de forma prévia ou posterior. Beleza? Então, tu segura essa informação aqui. Por quê? Porque isso é muito importante e a banca vai tentar te confundir com esse conceito. Com qual conceito, professor, a banca vai tentar me confundir? Com esse aqui, da chamada homologação. Então, a banca vai tentar te confundir com a chamada homologação. O que vem ser a homologação, professor? Gente, a aprovação ela faz o controle da atividade administrativa. Ela faz um controle ali da prática de um ato. A homologação também faz um controle ali de uma atividade administrativa da prática de um ato ou de um procedimento. Ela faz esse controle, só que ela tem algumas características diferentes. Professor, a homologação ela é ato vinculado ou discricionário? Lembra lá quem tem R e quem não tem R? Quem tem R aqui, ó, aprovação, o ato é discricionário. Homologação é discricionário ou vinculado? É vinculado. Então aqui tu vai colocar uma seta que é essa homologação. Tu não sabe o que é homologação, mas tu só sabe que esse ato ele é vinculado. E como é que a banca fala para ti? Fala que a homologação ela é discricionária. Então, homologação já é vinculado. E o que é essa homologação, professor? Que o senhor falou que ela é vinculada. É também um controle ali da prática de um ato administrativo. É um controle de uma determinada atividade administrativa. Tu vai colocar também aqui no lado que essa homologação ela faz o controle também da prática de um ato ou de uma atividade administrativa. Prática de um ato administrativo. Beleza, professor. Já há algumas diferenças, mas continue falando para mim, para eu não confundir na hora da prova. A homologação é um ato vinculado, ela faz um controle de um ato administrativo, da prática de um ato administrativo. Agora, se eu falo que há alguém fazendo o controle de algo, precisa ter um critério. Ninguém vai controlar assim, ali, sem haver um critério para dizer se aquilo ali é certo ou errado. Há um critério. E qual é o critério utilizado na homologação? Gente, aqui o critério é somente de legalidade. Então aqui há um controle do ato? Somente o controle de
legalidade. Então, tu vai colocar aqui que nesse caso da homologação, o controle ele é de legalidade. Ah, professor, massa! Já queria errar essa questão, eu já queria errar. Agora eu já sei que na homologação o controle feito é de legalidade. E na aprovação o controle feito pode ser tanto de legalidade quanto de mérito. Então veja que já há diferença. Já há diferença. Só isso, professor? Para finalizar a homologação, ela somente é feita posteriormente, ou seja, a posteriori, posterior, depois que o ato é praticado. Então, tu vai colocar aqui que o controle da prática de um ato administrativo feito pela homologação, ele somente é posterior à prática do ato, posterior ou a posteriori, como quer que queira, como a banca fala para você não se confundir. A posteriori, posterior, depois da prática de um ato administrativo. Quando eu falar de homologação, ato vinculado, saiba que o controle da atividade somente é posterior à prática de um ato. E o controle feito é o controle apenas de legalidade. Professor, exemplos, por favor. Eu trabalho com exemplos. Eu sou um aluno que trabalha com exemplos. Procedimento licitatório. Quando o procedimento licitatório ali está praticamente perto de finalizar, o que acontece? Ali os atos praticados durante o procedimento licitatório, ele cai na mesa da chamada autoridade competente. Ali deve ser a chefia máxima do órgão ali. Então essa autoridade competente, o que ela vai fazer? Vai verificar se todo o procedimento licitatório está conforme a lei. Então, o procedimento licitatório é um dos exemplos clássicos que as bancas cobram, o CESP cobra, você que vai fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, fica muito ligado com esse tipo de questão aqui, que cai bastante em prova, que são os atos negociais e suas características. Então, homologação é um ato vinculado, faz o controle de um ato administrativo, só que esse controle é posterior à prática desse ato, e o critério utilizado é um critério de legalidade. Quando eu falar legalidade, quer dizer o seguinte: eu vou pegar o ato administrativo aqui e vou verificar se ele está conforme a lei. Ou seja, verifica a conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Isso que eu falo de controle de legalidade. Isso você vai estudar também lá, quando a gente fala de controle da administração pública, você vai ali aprofundar um pouquinho sobre o que é um controle de legalidade, o que é um controle de mérito. Mas aqui nessa aula já é importante tu ter a noção já de forma mais segura, saber que o controle de legalidade é verificar se o ato está conforme a lei, conforme o ordenamento jurídico. Que ato, professor? Por exemplo, a homologação. E saiba o seguinte, que dentro desse ato aqui, homologação, o que tem dentro dele aqui? Só para esclarecer para você, o que tem dentro dele? O elemento competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dentro de cada ato administrativo eu tenho esses elementos. Quando eu falo ali controle de legalidade, eu estou querendo falar para você que esses elementos aqui estão de acordo com a lei. Há um elemento ali, há um agente competente, a finalidade foi interesse público, a forma ali está expressa ali por escrito, o motivo foi dado ali naquele ato administrativo, o objeto ali é lícito, possível, determinável. Então isso eu verifico, isso é o controle de legalidade, tá? Então não vai me esquecer que cada ato administrativo possui esses elementos, porque esses são os elementos do ato administrativo. Beleza, professor. Eu já sei a diferença entre homologação e aprovação. Um é vinculado, outro é discricionário. Um faz o controle prévio e posterior, o outro faz somente posterior. Um faz somente controle de legalidade, o outro faz controle de legalidade ou de mérito. Então, e agora, para finalizar atos negociais, tu precisa saber o que mais? O que é a chamada admissão. Então, tu vai puxar também uma setinha aqui. E tu vai colocar admissão. Beleza, professor. Tô gostando que eu tô aprendendo, eu tô conseguindo fazer a diferença entre um e outro. O que é admissão, professor?
é quando a administração pública faculta o uso de um determinado serviço público. Por exemplo, quando você passa numa universidade federal, você vai se matricular. Naquele momento que você está se matriculando, saiba que você está sendo admitido pela universidade, ou seja, você vai usufruir de um serviço público, qual? De educação. Então, admissão é o que? A administração pública concede o uso de um determinado serviço público. A quem? A um particular. Então, não vai me confundir isso com admissão, essa que a gente está acostumado a ouvir, que é ali admitindo um novo colaborador para a empresa. Não, não é essa. Não vai me confundir isso, pelo amor de Deus. Por quê? A banca sabe que todo mundo tem essa visão de admissão. Aqui a admissão é quando há a concessão de um uso de um serviço público pelo particular. Por exemplo, a de admissão em escolas, admissão em universidades. Então eu vou colocar aqui que a admissão, além de ser um ato vinculado, é um ato vinculado, e você já sabe lá aquele bizuzinho, quem tem é discricionário, quem não tem é vinculado. E aqui a admissão, a administração faculta ou concede ou permite o uso de um serviço público, de um serviço prestado pela administração pública, de um serviço público, e o exemplo aqui é admissão em escolas, admissão em universidades, admissão em universidades. Vou colocar aqui como exemplo. Se então a banca falar para você que um determinado particular, o Joãozinho, ele foi aprovado numa universidade, está se matriculando, aquele ato é um ato administrativo chamado de admissão. O particular está usufruindo um bem público. O particular está usufruindo um serviço prestado pelo Estado. Beleza? Então, ato negocial, a gente finaliza aqui. Grava bem, coloca no teu caderno, faz quadro isso aqui, prega no teu quarto, porque cai muito em prova e isso aqui faz muita diferença. Então, saiba que esse tipo de questão cai muito em prova. E agora, professor, que o senhor vai passar não cai? Também cai em prova. Do início ao fim do vídeo sempre tem questão de prova. E eu vou elencando para você como é que a banca cobra. Aqui eu já falei. A homologação, ela confunde aqui com aprovação nesses termos, falando que a homologação, ela é posterior e prévia. Não, ela somente é posterior. A banca fala que a homologação faz o controle de legalidade e de mérito. Não, só faz controle de legalidade. Então fica muito ligado com esse tipo de questão. Tranquilo? De boa? Ah, me esqueci de colocar aqui a homologação. Colocar um exemplo para você escrito aqui. Vai que você fala que eu não dei nenhum exemplo. Então aqui, de prática, aqui você vai gravar aqui nos procedimentos licitatórios. Acontece muito a prática desse ato de homologação. Procedimentos licitatórios, ou seja, é uma espécie de ato negocial chamado de homologação. Tranquilo? De boa? E agora? Agora a gente vai estudar também outros atos, outras espécies de atos que caem também muito em prova. Ato enunciativo, grava bem, que é aquele em que a administração pública ela vai certificar algo ou ela vai atestar alguma situação. Ou também ela vai emitir uma opinião. Então, quando a administração pública certifica algo, ou atesta uma situação, ou emite uma opinião, saiba que isso é chamado de atos enunciativos. Tranquilo? Professor, como é que cai em prova? Você precisa saber também os exemplos que caem ali, os exemplos de atos enunciativos. Então, primeiramente, coloque no teu caderno o seguinte: o que é um ato enunciativo? Tu vai colocar aqui ato enunciativo. A administração pública, ela faz o que? Ela certifica algo, certifica, atesta uma situação
ela certifica ou atesta uma situação ou emite uma opinião. Quando a administração pública emite uma opinião, quando seus agentes praticam o ato emitindo opinião, saiba que eu estou falando de ato enunciativo. Então, tu vai grifar que ela certifica, ela atesta ou emite uma opinião. Professor, exemplos. Quais são os exemplos de atos enunciativos? Gente, atos enunciativos podem ser as chamadas certidões, as chamadas apostilas, os chamados pareceres e os chamados atestado. Então, esses 4 são exemplos de atos enunciativos. Então, coloca no teu caderno o seguinte: ato enunciativo pode ser uma certidão, pode ser uma certidão, uma apostila, um parecer e um atestado. Então, quando eu falar de atos enunciativos, o que eu tenho? Uma certidão, uma apostila, um parecer ou um atestado. De boa? Professor, como é que eu gravo isso aqui? Como é que tem um bizuzinho? Gente, quando eu falar ato enunciativo, eu estou falando de capa. Ou seja, certidão, apostila, parecer e atestado. Quando eu falar em capa para você, saiba que eu estou falando de atos enunciativos. Para ti não esquecer. Porque a banca vai falar o seguinte: são exemplos de atos enunciativos, 2 pontos. Aí ela coloca certidão, parecer. Certo ou errado? Certo. Certidão e parecer está aqui dentro? Há certidão, há um parecer. Não está aqui dentro? Está correto, então. Então, isso aqui é exemplo de atos enunciativos. Tranquilo? Só isso tu já mata a questão de prova. Mas, para aquelas questões um pouquinho mais aprofundadas. E lembra, gravar isso aqui, porque a banca pode comparar o que é um ato enunciativo, esses exemplos aqui, com os atos ordinatórios, com os atos normativos, com os atos negociais. Grava bem. Certidão, apostila, parecer, atestado, ato enunciativo. Agora, se a questão aprofundar mais um pouco, tu vai colocar o seguinte, que é uma certidão. Gente, certidão, a administração pública vai certificar uma situação que já está registrada ali no sistema daquele órgão público. Por exemplo, quando você quer uma certidão de quitação eleitoral, de antecedentes criminais, que essas informações já estão no registro do órgão público. Então, quando a administração pública emite uma certidão, saiba que ela está certificando uma situação que está lá registrada no órgão público. Então, tu vai colocar que a certidão, a administração pública certifica um fato constante nos seus registros. Constante nos seus registros. Então, isso aqui já consta no registro da administração. Beleza? Então, quando eu falar em certidão, a administração pública certifica um fato constante dentro do seu registro. Uma situação que já está constante, já está lá. Tranquilo? De boa? Diferente do atestado. O que é o atestado? A administração pública vai atestar uma situação. E esse ateste dessa situação depende de um órgão competente. Por exemplo, você quer um atestado de capacidade técnica, você ali que trabalha ali com licitação, quer um atestado de capacidade técnica. O que você vai fazer? Vai fazer um requerimento no órgão competente, no órgão que você trabalhou, no órgão que você prestou um serviço. Então, ali naquele momento a administração pública vai atestar aquela situação. A informação não está no registro, ela vai atestar aquela situação. Então, atestado, a administração atesta uma situação. Esse ateste depende da manifestação dos órgãos competentes. Então, tu vai colocar aqui atestado, a administração pública atesta
atesta um fato que esse fato depende dos órgãos competentes da administração. Então, cada atestado vai ter um órgão competente. Se você precisa de um atestado, saiba que vai ter um órgão competente para analisar esse teu pedido de atestado. Então, certidão, as informações já estão dentro do registro da administração. Atestado, ela atesta um fato, não está no registro dela. Beleza? Tranquilo? Professor, o que é uma apostila? Gente, a apostila ou averbação é quando alguém quer incluir uma nova informação em seus assentos. Quando, por exemplo, o servidor quer incluir ali o seu tempo de contribuição para a Previdência, saiba que ele está ali averbando, apostilando o seu tempo de serviço. A apostila ou averbação, saiba que é uma inclusão de informação. Beleza? Eu vou incluir uma informação, por exemplo, no assento funcional do servidor. Isso é uma averbação ou apostila. Parecer são opiniões dadas pelos órgãos consultivos. Por exemplo, se no teu órgão, no teu futuro órgão, vai ter uma chamada assessoria jurídica, saiba que quando você precisar ali praticar um ato administrativo, você está com muita dúvida, você manda lá o processo para a assessoria jurídica, ela vai olhar todo o processo, o que ela vai fazer? Emitir um parecer, uma opinião de caráter técnico. Então, parecer são opiniões de caráter técnico emitidas pelos órgãos consultivos. Grava bem isso daí. Vou até colocar bem aqui para você que o parecer, porque cai muito em prova, ele é uma opinião de caráter técnico, uma opinião de caráter técnico emitida por órgãos consultivos. O que são esses órgãos consultivos? Exemplo: assessorias jurídicas, tribunais de contas, esses órgãos emitem pareceres, uma opinião técnica a respeito de um assunto ali. Então, esses são os atos enunciativos. De boa? Tranquilo? E agora, professor? Gente, agora a gente vai estudar o quê? Atos punitivos. Então, tu vai puxar uma seta. Tu vai puxar uma seta bem aqui. E tu vai colocar atos punitivos. Atos punitivos. O que vem a ser os atos punitivos? Gente, o nome já é meio intuitivo. Punitivo, de punir. Então, atos punitivos, a administração pública vai aplicar sanções, seja um particular, seja um próprio servidor ali, integrante da sua estrutura. Então, quando ela aplica sanções, ela está utilizando atos punitivos. Tu vai colocar assim no teu caderno. Que atos punitivos? A administração pública. A administração pública aplica o que? Sanções. A administração pública vai aplicar sanções. E tu precisa saber mais um detalhe daqui também que cai em prova. Essa aplicabilidade de sanções, eu disse que pode ser um particular, que pode ser a um próprio integrante da administração pública, um próprio servidor. Então, isso significa o seguinte, que quando ela aplica uma sanção, ela emite um ato punitivo. E eu quero que tu guarde dessa forma, que esses atos punitivos ou decorre do chamado poder de polícia ou decorre do chamado poder disciplinar, beleza?
Professor, o que é poderes? O que é esse poder disciplinar? Calma, só guarda dessa forma, porque as bancas vão unir as informações. Então segura que a aplicação dessas sanções podem ser aos particulares vou colocar aqui, podem ser os seus servidores, aqui de modo amplo. Vou falar aqui que isso aqui é o sentido amplo. Servidores pode ser o agente público. Aos agentes públicos, vou colocar servidores para você segurar a informação de uma forma mais concreta. Então, aplicabilidade de sanções a particulares e servidores. Quando aplicar sanções a particulares, saiba que ali é manifestação do poder de polícia da administração. Ela manifesta o poder de polícia praticando um ato punitivo punido um particular. Segura bem que eu vou já te dar um exemplo. Então aqui a administração pública aplica sanções aos particulares. Isso aqui decorre do chamado poder de polícia. Então grava bem que é poder de polícia. Professor, eu nem sei o que é poder de polícia. Só grava que quando um ato punitivo aplica uma punição a um particular, é decorrência de um poder. Quando você estudar poderes, vocês vão esclarecer, vocês vão ligar com esse assunto que a gente está estudando, que é a espécie de ato administrativo. Tranquilo? Então, ato punitivo que aplica sanções a particulares decorre do poder de polícia. Ato punitivo que aplica sanções aos servidores, aos agentes públicos, decorre do chamado poder disciplinar. Então, tu vai colocar aqui poder disciplinar. Como é que a banca cobra? Você nem sabe o que é poder de polícia, você nem sabe o que é poder disciplinar, mas como é que a banca pode te cobrar e você, sem saber ainda desses conceitos, você pode acertar? Vai falar aqui um ato punitivo, puniu um particular. Isso é decorrência do poder disciplinar. Certo ou errado? Errado. Porque quando um ato punitivo pune um particular, é decorrência do poder de polícia. Veja que você acertou a questão sem saber o que é um poder de polícia ainda. Então, um ato punitivo que aplica punição particular decorre do poder de polícia. Se a banca falar que um ato punitivo que aplica punição no particular é poder disciplinar, vai estar certo ou errado? Vai estar errado. A mesma coisa ao contrário. Se um ato punitivo aplica uma punição ao servidor, isso decorre do poder de polícia ou do poder disciplinar? Do poder disciplinar. Então, fica ligado com esse tipo de questão. Professor, a banca cobra assim, são as questões mais de média para difícil, que o aluno ali já não consegue linkar os conteúdos, acaba errando. Então, atos punitivos, é só isso? Ainda não. Vou te dar um exemplo aqui que cai bastante prova. Qual? Ato punitivo, vou colocar como exemplos a interdição de um estabelecimento. Então, interdições, eu estou falando de um ato punitivo. Interditar um estabelecimento. Quando eu estou interditando um restaurante porque tem alimentos vencidos ou aquele restaurante ali não está totalmente ali regularizado. Quando eu interdito um restaurante, é manifestação de qual poder? O restaurante não é no particular? É. Qual é o poder que eu utilizo quando eu estou interditando um restaurante de um particular? Interditando, punindo um particular? Poder de polícia. Beleza? Então a interdição é um ato punitivo que decorre do poder de polícia. O professor dá um exemplo ali de um ato punitivo que decorre do poder disciplinar. A suspensão, a advertência, a demissão de um servidor. Então eu vou colocar aqui interdições, demissão do servidor. Vou colocar como demissão do servidor exemplo, mas quando você estudar a Lei 8.112, quando você estudar o Estatuto do Servidor, saiba que você vai ver que há outras penalidades. Então, gente, acabou o conteúdo? Não. Quisera eu tivesse acabado, mas não acabou. Então, aqui, você estudou atos enunciativos, atos punitivos. E agora? Agora vou fazer um quadro comparativo para você colocar no seu quarto, no teto, em qualquer lugar, para você não errar mais. Então, copiou, beleza. Esse quadro comparativo vai fazer você acertar as maioria das questões. Então, vou apagar aqui, se você já copiou, vou apagar. Tranquilo, tá de boa. Poxa, professor, é muita coisa. Não é muita coisa.
Não é muita coisa. Ah, professor, tá pesado. Não tá pesado. Pesado é quando eu batia um traço de concreto. Meu Deus do céu, pensa no bicho pesado. Minha costa ficava todo dia doída, todo queimado do sol. Pensa no negócio pesado, é bater um traço de concreto. Isso é pesado, isso aqui é tranquilo, é de boa. Você tá aí sentadinho na sua cadeira, ligado o ar, tá só vendo o vídeo aula ali, anotando, vai passar numa prova de um concurso e vai ser feliz nem bater um traço de concreto, que é pesado. Então fica ligado nesse quadro aqui. Atos. Vou colocar atos normativos. Normativos. Atos normativos. Tu lembra ainda quais são os exemplos de atos normativos? Tu lembra ou não? Não lembra mais? Qual é o primeiro exemplo que eu falei na aula? Regulamento. Regulamento. O que mais? Aviso. O que mais? Instrução normativa. Instrução normativa. O que mais é ato normativo? Os chamados regimentos. O que mais? As chamadas deliberações. E as resoluções. Resoluções. Isso é ato normativo. Então tu vai colocar aqui uma cercadurinha do lado, vai colocar aqui do outro lado. Isso são atos normativos. O que mais que a gente estudou? Atos ordinatórios. Atos ordinatórios. E o que tu deve lembrar dos atos ordinatórios? Deve lembrar o quê? Da chamada portaria. Deve lembrar da circular. O que mais? Ordem de serviço. O que mais? O despacho. Que mais? O ofício e o memorando. Então, isso são atos ordinatórios. E tu vai colocar uma cercadura aqui, uma outra do outro lado. Tá conseguindo visualizar? Atos negociais. Atos negociais. Vou colocar aqui quais são os atos negociais. Aqui, fala para mim qual é o ato negocial. Você que está na tua casa, fala baixinho, fala baixinho. Qual é o primeiro ato negocial? A chamada autorização. Depois, a permissão. Depois, a licença. Que mais? A admissão, a homologação, e a aprovação. Então veja aqui que está se construindo nosso quadro. Professor, qual é o motivo? Segura aí que é para te fazer isso em todas as outras matérias. Então tu vai colocar uma cercadura aqui do lado. Qual é o próximo ato? Atos enunciativos. Atos enunciativos.
Tu lembra quais são os atos enunciativos? Professor, eu já esqueci. Então coloca lá o CAPA, as certidões, ou seja, um ato enunciativo, apostila ou averbação, os pareceres, o que mais? Atestado. Aí tu vai colocar uma cercadura aqui. O que está faltando aí? O que está faltando nesse quadro? Os atos punitivos. Então tu vai colocar como exemplo de atos punitivos. Vou colocar só o que tu vai ver em prova de exemplo de ato punitivo. A interdição, interdição de estabelecimento, tu vai ver muito em prova. A suspensão de um servidor, a demissão de um servidor. Que mais? Eu vou colocar aqui ainda a advertência de um servidor. Então, isso aqui são atos punitivos. Então, olha para o quadro, tu vai copiar isso, tu vai colocar na tua parede. Quando tu estiver no banheiro, tu coloca ali na frente da parede do banheiro. Quando tu estiver lá fazendo tuas coisas, tu vai decorar isso aqui. E no dia da prova, tu vai estar comentando aqui: ah, professor, eu lembrei do quadro. Tu vai ver onde está a posição de cada exemplo de espécie de ato administrativo. Então, qual é a finalidade do quadro? Você, no dia da prova, se tudo errar na tua vida, professor, meu Deus do céu, eu esqueci de tudo. Não esqueça do quadro. Você vai lembrar qual é a coluna que está atos normativos, vai lembrar qual é a coluna que está o ato ordinatório, vai lembrar qual é a coluna que está atos negociais, vai lembrar a coluna do ato enunciativo, dos atos punitivos. Assim, tu não vai mais esquecer. Então, copia esse negócio, grava, coloca de fato na parede, no teu quarto, do banheiro, aonde tu for, coloca esse negócio, porque isso vai te ajudar a memorizar. Então, gente, finalizamos a espécie de ato administrativo. Agora a gente vai entrar num tópico que vai precisar que você esteja ali já no ritmo estudando para você compreender e acertar as questões de prova. Qual, professor? A gente vai entrar ali nos vícios do ato administrativo, na extinção do ato administrativo, beleza? Então, fica com Deus, bons estudos. E se você acabou de chegar nesse vídeo, para lembrar, inscreva-se no canal. Para que, professor, eu me inscrever no canal? Para você acertar as questões de prova, para você pegar ali maceteado praticamente os assuntos do ato administrativo, praticamente ali as dicas de direito administrativo, para você pegar ali os macetes dos assuntos e acertar a questão de prova. Então, inscreva-se no canal, você não vai ficar de fora, você vai acertar todas as questões de direito administrativo da tua prova, seja você que vai fazer Polícia Federal, seja você que vai fazer Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, não importa, você vai acertar todas as questões de direito administrativo na tua prova. Então, inscreva-se nesse canal aí, fica ligado, até a próxima.